Olá, amigos, a paz do Senhor. O nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, e vai falar da Torre de Siloé. Essa torre, ela ficava ao lado do tanque de Siloé. Para relembrar, o tanque de Siloé é onde aquele cego de nascença foi se lavar depois que Jesus fez um barro com saliva e terra e mandou que ele fosse até aquele tanque e lavasse os olhos. E aí ele voltou a enxergar. A torre ficava do lado. Alguns historiadores acham que quando eles foram fazer um aqueduto, eles fizeram com que essa torre enfraquecesse as estruturas. E a história está relacionada com isso. Alguns galileus foram questionar Jesus, talvez até para prová-lo, e falaram de uns galileus que foram mortos por Pilatos no templo, foram mortos à espada, e queriam ver como que Jesus se posicionava diante disso. E Jesus, surpreendentemente, ele disse o seguinte: respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Porque o ser humano ele tem uma tendência de, quando há uma catástrofe, pode ser com um avião, qualquer tipo de veículo, quando há um incidente ou o prédio cai sobre as pessoas, algumas pessoas pensam que aquilo ali é um castigo, porque pessoas não estavam seguindo a lei de Deus, eles eram pessoas impenitentes, não eram religiosas, e que aquilo aconteceu foi para mostrar que nós não devemos viver dessa maneira. Mas, na verdade, o propósito do Senhor, só Ele sabe. E num avião que cai, em qualquer evento, tem pessoas de todas as maneiras. Tem religiosos, não religiosos, tem pessoas fiéis a Deus, pessoas infiéis. Então, só o Senhor conhece realmente o propósito para cada pessoa e para cada vida. Isso não quer dizer que aquelas pessoas sejam mais pecadoras. E eles esperavam que Jesus condenasse aqueles homens que foram mortos no templo, quando a espada, eles caíram e o sangue dessas vítimas se misturou com o sangue dos animais, porque eles estavam oferecendo um sacrifício a Deus. Mas Jesus os desconcertou e fez, ali naquele momento, ele fez um alerta. Se as pessoas de Jerusalém, se todos os judeus, se eles não se arrependerem de coração, eles não serão salvos, eles conhecerão a morte definitiva. Ele não estava dizendo que eles seriam destruídos não apenas fisicamente, mas a pior espécie de morte, que é a morte espiritual. E eles eram orgulhosos, eles se sentiam superiores aos outros. Por isso que eles esperavam um julgamento malicioso de Jesus. E Jesus vai mais além. Ele faz o seguinte comentário, versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, ele estava alertando para que eles mudassem de vida, para que eles fossem realmente transformados pelo Espírito de Deus em outras pessoas, não aquelas pessoas maliciosas que pensavam mal dos outros e que esperavam do próprio Jesus algum comentário que não agradasse. Mas Jesus, pela sua sabedoria, pela sua divindade, ele respondeu de uma maneira que ainda chamou a atenção deles para o bem, para que houvesse conversão, para que houvesse realmente
uma dedicação sincera a Deus, não daquela maneira cheia de formalidades, cheia de formalismos, que realmente não transformam ninguém, que são apenas rituais, mas não alcançam o coração do Senhor. Isso aqui é um alerta para nós de hoje também, porque muitos se acham convertidos, acham que porque frequentam os templos, porque eles são fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque eles andam de acordo com a doutrina daquela igreja, que eles estão salvos, mas na verdade há pessoas dentro das igrejas que não são salvas, como há pessoas que estão fora das igrejas, mas que têm um convívio, uma intimidade com o Senhor e são obedientes e elas são alcançadas pela graça de Deus. Então depende do nosso coração e muito mais da graça e da misericórdia do Senhor, porque o vento do Espírito sopra onde quer, sobre quem quer, o Senhor, e da maneira que Ele quer. E Jesus emenda com a história de uma videira. Ele disse que um homem, ele tinha uma videira há 3 anos, e que todo ano ele ia e não encontrava nenhum fruto naquele pé. E ele pediu ao vinhateiro que cuidava daquele pé que cortasse, porque não dava frutos. Mas o homem sábio e experiente recomendou que ele cavasse, e que fosse cavado em volta daquela árvore, e que fosse colocado nutrientes como esterco, adubos, e que aguardasse mais um ano, que ela poderia vir a dar frutos. E Jesus estava ali, cuidando também dos judeus, cavando em volta, dando oportunidade para que eles entendessem, para que eles se convertessem realmente. E conosco não é diferente. O Senhor tem sido longânimo, tem sido misericordioso, tem dado um tempo suficiente para que nós possamos voltar para o Senhor de maneira correta, lendo sua palavra, convivendo em intimidade com o Senhor, para que nós sejamos transformados. E o Senhor tem sido realmente misericordioso, por isso que nós estamos de pé, nós ainda não fomos destruídos, que nós possamos, através do Espírito Santo, pensarmos sobre essa palavra, que o Senhor tem trabalhado conosco, temos às vezes passado por sofrimentos, passado por lutas e dificuldades, para que nós possamos ser aprimorados, para que nós possamos ser melhorados em nossa condição de cristãos, porque muitas vezes nós somos cristãos de nome, mas não temos Jesus como nosso modelo. Então nós temos que atentar para isso. E também nós precisamos, como aquela videira, dar frutos, mas frutos que permaneçam, porque quando a videira ela não está ligada naquela fonte das águas cristalinas e verdadeiras que é Jesus, ela não vai dar frutos, frutos que permaneçam. Vão ser frutos que não vão adiante. Eles podem até começar bem, mas eles não têm vida em si mesmo. E quantos caem do pé? Porque elas não estão prontas. Então, temos que dar frutos. Esses frutos são os frutos do Espírito, que eles são, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 23, são o amor, que é o mais importante de todos, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Então, se a pessoa vive seguindo o caminho correto, ela sempre estando em contato com Deus em intimidade, através da leitura da palavra, recebendo a seiva que vem do Senhor, ela não precisa de lei para lembrar, porque naturalmente ela vai viver praticando o bem. Ela vai ser uma pessoa amorosa, uma pessoa fidedigna aos princípios de Deus. Ela vai ser uma pessoa amorosa. Logicamente, ela vai pecar, porque somos humanos. E, em essência, nós somos pecadores. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, através
de nossa permissão, porque o Senhor Deus, através do Espírito Santo, ele não nos violenta, ele não viola os nossos direitos de escolha, porque nós podemos também escolher não servir a Deus, mas no caminho do Senhor, nós teremos prazer em servi-lo, em servir nossos irmãos, em sermos pessoas melhores. Então, esse assunto que o Senhor tratou aqui da figueira foi muito a propósito. Não está diferente, porque esse pessoal, esses 18 que morreram na torre, muitos deles deveriam produzir frutos permanentes, frutos definitivos, outros não. Mas quem conhece o coração, quem sabe a essência de cada um, é o Senhor. Então, que nós não possamos julgar, como muitas pessoas julgam quando acontece um acidente. A pessoa estava em pecado, aquilo ali foi castigo, porque esse pessoal que foi morto ali, nesse acidente, devia estar contrariando a vontade de Deus. Mas não é sempre que é assim. Realmente tem pessoas que vivem de uma maneira que atrai coisas ruins, porque ela vive em ambientes que não são recomendados, ela faz coisas que podem ter a morte física como resultado, mas em se tratando do Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós voltemos para Ele e possamos produzir esses frutos, não só para nós, mas também para beneficiar aqueles que estão à nossa volta e para dar testemunho de um cristão que tem Jesus como seu modelo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde para a vida eterna. Amém e amém. Glória a ti, Senhor.